vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos outros do canal. Na verdade, eu nem ia fazer esse vídeo, mas o que aconteceu foi o seguinte. Há alguns dias eu fiz uma série de stories lá no meu Instagram falando sobre o assunto que eu vou trazer aqui para esse vídeo. Várias pessoas gostaram dessa série de stories e me recomendaram que eu fizesse um vídeo falando sobre esse mesmo tema por aqui, uma vez que nem todo mundo que me segue no YouTube também me segue lá no Instagram. Inclusive, se você é uma dessas pessoas, siga-me por lá também. O meu perfil sempre está linkado na descrição dos meus vídeos. Mas enfim, o grande tema foi o seguinte. Desde o início de fevereiro, desde a segunda semana de fevereiro, agora de 2023, eu fui bombardeado com uma série de pessoas me mandando links para uma entrevista supostamente inédita de Clarice Lispector. Essa entrevista foi realizada pelo Afonso Romano de Santana, pelo João Salgueiro e pela Marina Colasanti no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1976. Só que veja, muito embora essa entrevista esteja sendo veiculada como inédita, o que talvez nós possamos chamar de inédito seja o áudio dessa entrevista, uma vez que a transcrição dela já havia sido publicada pelo menos 3 vezes aqui no Brasil, né? Em 2005, neste livro aqui chamado Clarice Lispector, Outros Escritos, organizado pela Teresa Monteiro e pela Alicia Manzo, aqui há a transcrição na íntegra dessa entrevista. Essa mesma entrevista foi publicada anos depois, em 2011, neste outro livro aqui, chamado Encontros Clarice Lispector, com organização da Evelyn Rocha. E 2 anos depois, ou seja, em 2013, essa mesma entrevista foi republicada neste livro chamado Com Clarice, organizado pelo Afonso Romano de Santana e pela Marina Colasanti, que, como eu disse, foram 2 dos entrevistadores de Clarice em 20 de outubro de 76. Só que mesmo o áudio dessa entrevista não é totalmente inédito, uma vez que, em primeiro lugar, já se sabia da existência desse áudio, em segundo lugar, trechos desse áudio já tinham sido divulgados. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos com colagens sobre Clarice em que se ouvem trechos do áudio dessa entrevista. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas se essa entrevista é tão conhecida assim nos meios claricianos e até fora deles, porque o livro lá publicado em 2005 pela Rocco é um livro de ampla divulgação, não é um livro restrito aos círculos acadêmicos. Mas aí eu fiquei pensando, se é assim, por que estão divulgando essa entrevista como sendo uma entrevista inédita? E aí, eis que eu descubro que o jornal The New Yorker publica, no dia 13 de fevereiro de 2023, uma matéria intitulada Uma Entrevista Perdida com Clarice Lispector. E aí eu pensei, muito provavelmente, e nessa matéria há, portanto, a transcrição da entrevista e também um link para o áudio da mesma. E aí eu pensei, muito provavelmente essa ideia da entrevista ser inédita se deve a um equívoco editorial cometido por alguém desse jornal, né, do The New Yorker. Mas aí eu fui olhar quem era o responsável por escrever essa reportagem. E o responsável é um rapaz chamado Benjamin Moser, que, para quem não sabe, é um biógrafo de Clarice Lispector. O Moser é o responsável aqui por essa biografia de Clarice, publicada aqui no Brasil em 2009 pela editora Rocco e depois republicada em 2017 pela Companhia das Letras nessa nova edição aqui. Para além disso, Benjamin Moser é também o responsável pela organização deste livro chamado Todos os Contos, da Clarice Lispector, que foi publicado originalmente em inglês em 2015 e depois publicado aqui no Brasil no ano seguinte, em 2016. Né? E o Benjamin Moser é também o responsável pelo texto de
apresentação deste livro aqui, que, como eu disse, foi organizado pela Evelyn Rocha. O nome dele está aqui, ó, Apresentação Benjamin Moser. Se é assim, ou seja, o Moser esteve diretamente envolvido na edição de um livro que traz essa entrevista completa com a Clarice Lispector, que aconteceu lá em 20 de outubro de 76, e que agora ele divulga como sendo uma entrevista inédita. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas já não é a primeira vez em que o Benjamin Moser comete alguns equívocos quando a gente pensa no tratamento midiático que ele dá a algumas informações que ele recebe. E aí, sobre isso, eu recomendo que você leia um texto que o Marvio Câmara, que para além de escritor é também clariciano, escreveu no jornal Rascunho, agora no dia 24 de fevereiro de 2023, e o nome desse texto é Mais uma Gafe de Benjamin Moser, porque nesse texto o Marvio Câmara faz um apanhado geral desses vários equívocos que foram acontecendo, então, envolvendo o nome do Moser. Outro texto que eu recomendo que você leia com veemência, ou melhor dizendo, que eu recomendo com veemência que você leia, é um artigo do Tiago Cavalcante Jerônimo, intitulado Benjamin Moser, quando a luz dos holofotes interessa mais que a ética acadêmica. Eu vou deixar o link para todos esses textos que eu for citando aqui na descrição desse vídeo, até para não correr o risco de ser processado por ninguém, né? Mas enfim, nesse texto, nesse artigo do Tiago Cavalcante Jerônimo, para além de fazer também, tal qual fez o Marvio mais recentemente, um apanhado geral das polêmicas envolvendo o Benjamin Moser, o autor também menciona uma entrevista realizada com o Moser no dia 17 de maio de 2016, ou pelo menos publicada na revista Época nessa data. Essa entrevista foi realizada pela Ana Elana Rodrigues e pelo Juan de Souza Gabriel, e o nome da entrevista é Benjamin Moser, Clarice Lispector e eu deciframos um ao outro. O escritor americano é responsável pelas novas edições da escritora brasileira em inglês e por divulgar sua obra mundo afora. Veja, eu não tive acesso a essa entrevista na íntegra, essa de 2016 com o Benjamin Moser, mas essa entrevista é mencionada, algumas passagens dessa entrevista constam lá no artigo do Tiago Cavalcante Jerônimo. E o que me chama muito a atenção nessa entrevista é o seguinte: nela, pelo que eu pude perceber, o Benjamin Moser se coloca quase como um porta-voz da obra de Clarice no exterior, como se outras pessoas já não tivessem feito isso antes dele, o que não é totalmente verdade. Apenas para citar aqui 2 exemplos, bom, 3, porque um é mais geral. Quando a Clarice Lispector ainda era viva, inclusive nessa entrevista de 76 ela fala sobre isso, ela tinha vários embates com os tradutores da obra dela, o que significa que a obra dela já estava sendo lida enquanto ela ainda era viva. Portanto, não foi o Moser quem apresentou a Clarice para o resto do mundo. Segundo exemplo que eu gostaria de trazer aqui. Em 1982, uma canadense e uma clariciana muito importante chamada Claire Varin, ela acaba defendendo a sua tese de doutorado, e essa tese foi depois publicada aqui no Brasil, neste livro muito interessante, chamado Línguas de Fogo, Ensaios sobre Clarice Lispector. Esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Limiar em 2002. Tá? E agora, mais recentemente, saiu pela editora Nós um livro da Hélène Cixous, chamado, se não me engano, A Hora de Clarice. E a Hélène Cixous é uma clariciana e uma interessada em estudos feministas que desde 1989 já vem produzindo um farto material analisando e divulgando a obra de Clarice. Então veja que pelo menos no mundo francófono, Clarice não foi descoberta por conta do Benjamin Moser, muito pelo contrário, ela já era bastante conhecida, bastante estudada. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui então nesse vídeo é falar de algumas das coisas envolvendo aqui
o nome do Benjamin Moser. E veja, eu não estou fazendo isso na tentativa de manchar a reputação dele ou coisa do tipo, mas apenas para chamar a atenção de vocês para essa estranheza que esse acúmulo de polêmicas causa, pelo menos em mim. Talvez, dentre essas várias polêmicas envolvendo este estudioso, a mais famosa fora da academia seja aquela envolvendo o modo como o Moser descreve a também escritora Carolina Maria de Jesus na biografia que ele fez sobre Clarice, né, que foi publicado originalmente aqui no Brasil em 2009, nessa edição da Rocco. Eu vou ler o trecho original dessa biografia, que rendeu a polêmica, segundo a qual essa descrição feita pelo Moser é bastante racista. É dito o seguinte, então, na página 22. Numa foto, Clarice aparece em pé ao lado de Carolina Maria de Jesus, negra que escreveu um angustiante livro de memórias da pobreza brasileira, Quarto de Despejo, uma das revelações literárias de 1960. Ao lado da proverbialmente linda Clarice, com a roupa sob medida e os grandes óculos escuros que a faziam parecer uma estrela de cinema, Carolina parece tensa e fora do lugar, como se alguém tivesse arrastado a empregada doméstica de Clarice para dentro do quadro. Ninguém imaginaria que as origens de Clarice fossem ainda mais miseráveis que as de Carolina. Depois dessa polêmica, que aconteceu mais ou menos na mesma época em que a nova edição da biografia do Moser estava para ser publicada pela Companhia das Letras, então depois dessa polêmica houve uma alteração no texto, e o que se lê na página 22 dessa nova edição aqui, que é a mais facilmente encontrada hoje em dia em livrarias, o que se lê então na página 22 dessa biografia, dessa nova edição da biografia, é o seguinte: numa foto, Clarice aparece em pé ao lado de Carolina Maria de Jesus, que escreveu um angustiante livro de memórias da pobreza brasileira, Quarto de Despejo, uma das revelações literárias de 1960, que transformou sua autora numa das raríssimas negras a alcançar sucesso literário naquela época. Numa sociedade ainda sofrendo sob a herança de quase 400 anos de escravidão, onde a cor da pele estava fortemente vinculada à classe social, poucos adivinhariam que a loira Clarice, com a roupa sob medida e os grandes óculos escuros que a faziam parecer uma estrela de cinema, tivesse origens ainda mais miseráveis que as de Carolina. Então veja que aqui há uma pequena alteração, e eu louvo essa alteração que aconteceu então depois dessa polêmica. Mas essa não foi a única polêmica na qual o Moser se envolveu pensando apenas nessa biografia. Por quê? Como eu disse, o livro foi publicado aqui no Brasil em 2009 e pouco menos de um ano depois, já em 2010, um outro estudioso brasileiro muito importante, que é o Benjamin Abdallah Jr., publica um artigo intitulado Biografia de Clarice por Benjamin Moser, Coincidências e Equívocos. Nesse texto, o Benjamin Abdallah Jr. faz um estudo bastante interessante para mostrar algumas coincidências envolvendo o livro, a biografia escrita pelo Moser, e a biografia escrita pela Nádia Batella Gottlieb, que talvez seja o grande nome dos estudos claricianos no Brasil e no mundo, pensando na relevância e na seriedade do trabalho dela, não querendo com isso diminuir outras pesquisadoras e outros pesquisadores, mas enfim. Quando a gente pensa em biógrafos de Clarice, o nome da Nádia sempre está ali no topo da lista, evidentemente, por mais que ela não tenha tantos holofotes quanto o Benjamin Moser, né? Mas enfim, em 1995, a Nádia publica aqui a primeira edição da biografia que ela fez de Clarice, intitulada justamente Clarice, uma vida que se conta. E aí, anos depois, em 2009, ou seja, mesmo ano em que se publica lá a biografia do Moser aqui no Brasil, sai essa nova edição do livro da Nádia, né, por uma outra editora, uma edição ampliada, enfim. O que o Benjamin Abdallah Jr. faz, então, em seu artigo de 2010, é comparar as duas biografias, a do Moser e a da Nádia, e assim ele conclui que
Há uma série de coincidências muito estranhas entre esses dois textos, pensando, por exemplo, em coisas que vão desde títulos de capítulos até a estrutura argumentativa desses dois livros, né? E assim sugere-se, portanto, que o Moser meio que se inspirou demais na biografia escrita pela Nádia. Além disso, o título, então, do artigo publicado em 2010 vou repetir aqui, Biografia de Clarice por Benjamin Moser, coincidências, então, essa questão dos títulos, né, e da estrutura dos livros, e equívocos. E aí vem uma outra grande polêmica envolvendo aqui a biografia do Benjamin Moser, porque nessa biografia ele diz que a mãe de Clarice Lispector contraiu sífilis depois de ter sido estuprada quando a família Lispector ainda morava na Ucrânia, isso antes de Clarice nascer. Não sei se todo mundo sabe disso, mas a mãe de Clarice morre quando Clarice tinha 9 anos, depois de passar muito tempo de sua vida doente. Ela estava com uma doença degenerativa e o Moser diz que essa doença degenerativa foi causada por uma complicação da sífilis contraída durante esse suposto estupro. E aí o Moser baseia essa informação principalmente neste livro aqui da Elisa Lispector, que era a irmã mais velha de Clarice, chamado No Exílio, que foi publicado originalmente em 1948. Se você pega esse livro nas páginas 34 e 35, está dito o seguinte: esse trecho se refere à mãe da narradora, né, ou melhor dizendo, à mãe da protagonista, e esse é um romance autobiográfico. Diz o trecho, então, entre as páginas 34 e 35. Quando deu acordo de si, estava na rua de cabelos ao vento. A neve quase atingiu-lhe a cintura. Ao avistar 2 milicianos vindo em sua direção, a mãe caiu-lhe aos pés pedindo auxílio. Chorou, implorou, beijou-lhes as botas enlameadas. Depois as imagens embaralharam-se fantasticamente à luz baixa do luar. Como num sonho por entre espessa neblina, viu homens correndo e travando o renhido tiroteio, e corpos tombando e sendo amortalhados pela neve. Em seguida, por um tempo que lhe pareceu interminável, o mundo ficou deserto. Então encaminhou-se para casa a passos vagarosos e elásticos, só perceptíveis pelo crepitar cantante da neve. E mais abaixo, Marim, que é o nome da mãe, deixou-se escorregar numa cadeira e ali ficou quieta e mansa. Veja, segundo Benjamin Moser, esse daqui é um trecho que, uma vez que esse é um romance autobiográfico, evidencia a violência sofrida pela mãe da família Lispector. Só que veja bem, por mais que seja autobiográfico, esse livro ainda tem muito de ficção. Então eu acho muito complicado colocar como fonte de uma informação tão séria quanto essa, envolvendo um estupro, um texto que pode não ser completamente confiável, uma vez que há muito de ficção aqui, não é? E o Moser, ele não apresenta outras fontes das quais ele poderia ter recuperado essa informação, já que a família Lispector era muito reservada em relação a esse tema, né? Talvez ele poderia ter perguntado alguma coisa para as irmãs de Clarice. Porém, a irmã mais velha, que era a Elisa, morreu em 1989, portanto o Moser não poderia tê-la entrevistado. E a irmã do meio, que era a Tânia Kaufman, faleceu em 2007. Aí talvez você poderia dizer, mas pode ser que ele tenha conseguido entrevistá-la. Não sei. O que eu sei é que essa informação sobre o estupro da mãe de Clarice é uma informação que gerou alguma comoção entre as pessoas já na época da publicação desse livro, tanto que em 2012 a Nélida Pinhon, que nos deixou recentemente, publica um livro de memórias chamado Livro das Horas, e nesse livro ela já diz que achou muito estranha essa história de que o Moser conseguiu essa informação com a própria família, porque afinal de contas outros pesquisadores já tinham procurado a família Lispector atrás de informações sobre a mãe, e no entanto ninguém conseguiu essa revelação. E se é assim, por que o Moser conseguiu e os outros não? Não é? Mas enfim, essas polêmicas todas dizem respeito apenas à biografia escrita pelo Moser.
Mas não para por aí, né? As gafes, como diria lá o Marvio Câmara, não param por aí. Por quê? Em 2015, o Benjamin Moser publica, então, em inglês, esse livro aqui, que são os contos completos de Clarice, e aí depois esse livro é publicado aqui no Brasil em 2016. E antes dos contos, há um texto do Benjamin Moser intitulado Glamour e Gramática. Inclusive, quem acompanha o canal há algum tempo deve se lembrar que já naquela época eu fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente disso que eu vou falar aqui agora. Na página 12 desse texto de introdução, o Moser diz o seguinte: muita coisa nesse livro é sem precedentes. Quando em 2015 foi publicado em inglês nos Estados Unidos e no Reino Unido, foi a primeira vez em qualquer idioma, inclusive em português, que todos os contos de Clarice foram reunidos em um único volume. E isso é verdade mesmo. Isso inclui, prossegue ele, um capítulo de cartas a Ermengardo, que descobri em um arquivo. Muito bem, essas tais cartas a Ermengardo, citadas aqui pelo Benjamin Moser, dizem respeito a um conjunto de 5 textos ficcionais que a Clarice publica em 1941 em uma revista literária, se não me engano, do Rio de Janeiro, chamada Dom Casmurro. E aqui, como eu acabei de ler, o Benjamin Moser diz que um dos capítulos presentes aqui é um capítulo inédito que ele descobriu em um arquivo. Porém, o que acontece é o seguinte: já em 1985, uma estudiosa brasileira clariciana, que é a Célia Regina Ranzolin, já havia mencionado essas cartas a Ermengardo. Veja, 1985. Anos depois, em 1991, a Aparecida Maria Nunes, que é uma especialista na produção jornalística de Clarice, já havia falado desses textos de Clarice não lembro agora se foi na dissertação de mestrado ou se foi na tese de doutorado dela. O fato é que anos depois, em 2002, esses comentários da Aparecida Maria Nunes sobre as tais cartas a Ermengardo já haviam sido publicados aqui no Brasil, neste livro aqui da Aparecida Maria Nunes, intitulado Clarice Lispector Jornalista, Páginas Femininas e Outras Páginas. Ou seja, desde os anos 80, essa discussão sobre essas cartas a Ermengardo já tinham sido... Essas discussões sobre essas cartas já tinham sido iniciadas, depois foram aprofundadas em 91 com a pesquisa da Aparecida e vieram a público, então, em 2002 com a publicação deste livro. E aí você pode me dizer: ah, Nicolas, mas a circulação desses textos era restrita apenas aos acadêmicos, aos claricianos. Mas a coisa não é bem assim, porque em 2012, a Aparecida Maria Nunes havia organizado um livro chamado Clarice na Cabeceira Jornalismo. Esse livro aqui faz parte de uma coleção chamada Clarice na Cabeceira, que publica, a partir de alguns eixos temáticos, vários textos de Clarice Lispector. Então, em 2012, a Aparecida Maria Nunes organiza este livro aqui e nele já constam as 5 cartas a Ermengardo, sendo que o Benjamin Moser diz lá, no texto de introdução a todos os contos, né, o Glamour e Gramática, que um dos textos que ele publica lá era um texto inédito. Não é bem assim, não é mesmo? E a última polêmica envolvendo o Moser, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, é um pouco mais recente e aconteceu em 2020, por ocasião do anúncio de que o Moser receberia o prêmio Pulitzer por conta da biografia que ele havia publicado em 2019 sobre a Susan Sontag. Por conta disso, sai no dia 13 de maio de 2020, no Los Angeles Review of Books, uma carta aberta endereçada ao Benjamin Moser e assinada por 4 autoras, 2 especialistas na obra de Clarice e 2 especialistas na obra da Susan Sontag. E nessa carta aberta ao Benjamin Moser, as autoras se dizem inconformadas com o fato de que uma instituição como o Pulitzer estava validando uma pessoa que, como Moser, já havia se envolvido em várias polêmicas.
E por conta disso, as autoras nessa carta buscam, e aqui eu vou traduzir, eu vou citar um trecho da própria carta. As autoras buscam então, por meio dessa carta, divulgar e denunciar a distorção calculada dos fatos, promovida então pelo Benjamin Moser, no intuito de angariar publicidade. E mais, segundo essas autoras, o Moser teria usado repetidamente o seu próprio papel como editor e reescritor para roubar de mulheres o crédito por seus trabalhos. E aí, nessa carta aberta, uma das autoras dessa carta aberta já havia publicado nesse mesmo site, né, no Los Angeles Review of Books, no ano anterior, no dia 16 de agosto de 2019, um artigo muito interessante, intitulado, peraí que eu vou pegar o nome do artigo aqui para falar para vocês, Benjamin Moser e a Menor Mulher do Mundo. E nesse artigo, publicado então em 16 de agosto de 2019, a autora, que é a Madalena Edwards, acusa o Benjamin Moser de ter quase feito com que ela fosse demitida pelo seguinte motivo. A Madalena estava trabalhando na tradução do segundo romance da Clarice Lispector para o inglês, que é lá O Lustre. E aí, o Moser, que estava ali, que tinha ali contatos com o editor da Madalena Edwards, começou a dizer que o trabalho que ela estava fazendo carecia de digamos assim, de uma revisão. E por isso mesmo, duas coisas aconteceram. Primeiro, quase que a Madalena Edwards perde o emprego por conta dessa fala do Moser, acusando ela de não estar fazendo um bom trabalho. E segundo, por conta dessa acusação, o editor achou melhor colocar o Moser como co-tradutor dessa tradução que foi feita pela Madalena Edwards. Então veja, né? Isso é algo bastante grave. E novamente, todos os textos que eu estou citando vão estar linkados na descrição desse vídeo que você está vendo agora. Se eu encontrar esses textos em português, eu vou deixar eles linkados também na descrição. E as autoras, então, por meio dessa carta aberta, que foi publicada originalmente em 13 de maio de 2020, buscam, por fim, denunciar o modo como o Moser se apodera, e aqui eu estou citando novamente a carta, elas querem denunciar o modo como o Moser se apodera das ideias de outros tradutores e biógrafos de Clarice. Em outro trecho que eu achei bastante grave dessa carta aberta, publicada lá em maio de 2020, uma outra autora, que também é tradutora, diz que se sentiu fisicamente intimidada pelo Benjamin Moser depois de tê-lo criticado por conta dessa conduta que ele vinha tomando já há algum tempo e que já, enfim, era de conhecimento público. Então veja só, a partir do momento em que nós temos essas várias polêmicas envolvendo o nome do Benjamin Moser e, sobretudo, polêmicas essas ligadas ao modo como ele acaba, como dizem as autoras aqui da carta, se apropriando do trabalho alheio para poder se divulgar como um grande pesquisador, eu acho tudo isso bastante grave. E diante disso tudo, não me parece que tenha sido um mero equívoco o modo como ele publica aquela entrevista da Clarice, dizendo que essa entrevista era inédita, sendo que ele próprio escreveu a apresentação de um dos livros nos quais consta essa mesma entrevista ali sendo publicada, né? Então, veja, eu não estou com isso querendo dizer que você deve parar de ler os textos do Benjamin Moser. Inclusive, eu acho que o papel dele foi até que um papel relevante. Por exemplo, quando eu fiz essa série de stories falando dessa história toda lá no meu Instagram, várias pessoas disseram, nossa, eu conheci Clarice Lispector por conta da biografia do Benjamin Moser. E na época, segundo essas pessoas, várias delas acreditavam que ele era uma das poucas pessoas que tratavam da obra de Clarice Lispector. Então veja, dada a projeção que o Moser tem, né,
tanto no estrangeiro quanto aqui no Brasil, essa figura quase midiática que ele se tornou, é muito grave a gente olhar apenas para as produções dele, porque, pelo que eu fui mostrando aqui para vocês ao longo desse vídeo, há uma tendência em favorecer as publicações dele e com isso acabar apagando as publicações, apagando o trabalho de várias pesquisadoras que vieram antes dele, né? Então, assim, novamente, não é aqui a minha intenção fazer com que você pare de ler os textos do Moser, mas sim para que você, fica aqui o meu convite para que você, a partir desses textos, conheça outras vozes que falam também de Clarice, que falam também da Susan Sontag, enfim, certo? É isso, novamente, eu não tirei essas informações aqui da minha cabeça, tá? Então todas as minhas fontes vão estar na descrição desse vídeo aqui. E nessa descrição do vídeo também constará o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você entra em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui meu agradecimento às pessoas que já contribuem com esse meu trabalho. Para você aí que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então, curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.